Olá, estamos de volta para mais um Papo Copaíba. Meu nome é Rafael Leopoldi, sou assessor de comunicação aqui da Copaíba e esse projeto que a gente tem no YouTube e também no Spotify é uma forma que a gente encontrou para que vocês saibam um pouco mais sobre tudo que rola dentro da Copaíba. E hoje a gente vai falar sobre um dos pilares de atuação da Copaíba, que é a educação ambiental. E para isso, eu estou aqui com a professora, bióloga e educadora ambiental Viviane Candota. Vivi, obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, Rafa. Vivi, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, você no nosso grupo lá do WhatsApp de comunicação da Copaíba, você mandou um depoimento esses dias que eu achei muito bonito e eu queria que você começasse com isso. Como começou a sua relação com a Copaíba? A minha relação com a Copaíba começou em 2002, quando eu conheci a Flávia e a Ana Paula na faculdade. Nós fazíamos biologia em Bragança. Eu morava em Itatiba na época e em 2003 elas me convidaram para vir aqui, para conhecer, para participar de uma reunião da Copaíba e conhecer Socorro. E como diz o ditado, quem bebe da água de Socorro não quer mais sair daqui. E foi o que aconteceu. E aí foi aí que você conheceu a Copaíba, né? Foi. E você já trabalhava com educação ambiental? Não. E em 2005 a Copaíba começou a desenvolver um projeto de educação ambiental no Rio do Peixe, na escola do Rio do Peixe. E eles me convidaram para dar essas aulas. Então foi meu primeiro contato com a educação ambiental. Então isso é uma relação que vem já há bastante tempo, né? Sim. E quando que você daí veio de fato para trabalhar permanentemente aqui na Copaíba, com a parte de educação ambiental? Aí em 2006 eu me mudei para Socorro e vim para trabalhar num estágio, para fazer um estágio da Secretaria do Meio Ambiente relacionado à restauração ambiental. E me mudei para cá e estou aqui até hoje. E em 2008 eu comecei a trabalhar aqui na Copaíba. Em 2005 foi uma experiência como voluntária, em 2008 eu comecei a trabalhar como colaboradora. E aí desde 2008 você está na Copaíba ou você teve idas e vindas? Tive idas e vindas. Em 2010 eu saí da Copaíba como colaboradora para dar aula na educação formal, mas continuei como associada. E aí em 2025, ano passado, eu voltei para a educação ambiental. Legal. Então aí agora fica você e a Nayara cuidando desse setor tão importante para a Copaíba, né? Isso. Muito bem. E falando em educação ambiental, quando a gente pensa lá atrás, né, há 15, 20 anos atrás, a educação ambiental não era um assunto que fazia parte da roda de conversa das pessoas como é hoje em dia, né? Hoje em dia é um assunto já bem mais institucionalizado, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente começar nossa conversa sobre educação ambiental. Qual que é a importância da educação ambiental e por que hoje em dia se fala tanto sobre isso? É verdade, Rafa. Antigamente a educação ambiental ela se restringia às escolas e mais especificamente às aulas de ciências e biologia. Hoje em dia, principalmente com o aquecimento global, esse assunto, né, e todas as consequências do aquecimento global, todas as causas e consequências, né, que permeiam todas as áreas, vem deixando, né, a educação ambiental mais presente em todos os lugares, né? E aí até faz parte de currículos de escolares agora, o que não fazia parte antes, né? Como você falou, era só um item dentro lá da biologia. Hoje não, hoje já tem matérias, estudos, né, só sobre isso, né? Sim, sim. E é importante exatamente por causa dessas mudanças todas que você comentou, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, em educação ambiental, quando a gente olhar para as crianças é o ponto fundamental, né? Porque é o ponto de transformação que a gente faz. Por que é tão importante conversar com as crianças sobre educação ambiental? Porque é com as crianças que as maiores mudanças começam a acontecer, né? As crianças elas ainda não têm os conceitos formados e engessados que muitos adultos têm. Então, com as crianças a gente consegue explicar e elas desde pequenininhas começando a entender
as causas e as consequências, né, de certos hábitos, elas começam a agir da melhor forma. Né? E isso daí já, quando entra na cabeça dessas crianças desde pequeno, elas já crescem adultos já ambientalmente mais conscientes, né? Sim. Por isso que é tão importante, né? Sim. E como que a Copaíba, que a gente falou, né, que é um dos eixos principais de atuação da Copaíba, é a educação ambiental. E como é que é esse trabalho que a Copaíba faz de educação ambiental? Como é que vocês fazem essa conexão com as crianças? A Copaíba nasceu, né, com o objetivo, né, de restaurar a Mata Atlântica e desde as primeiras ações a educação ambiental já estava presente, porque os 4 adolescentes que fundaram a Copaíba, como a Flávia contou no primeiro episódio do Papo Copaíba, né, eles convidavam os amigos para irem coletar sementes, para produzirem as mudinhas e depois plantar na beira do rio. Então, a educação ambiental ela já se faz presente na Copaíba desde a fundação. E atualmente a gente continua, né, esse trabalho de explicar a importância da conservação, da restauração, porque é só a partir do momento que a gente conhece que a gente começa a gostar e cuidar. Então, a educação ambiental ela vai ao encontro desse cuidado, né? Dessa reflexão do porquê estar fazendo isso, qual a importância de fazer e de continuar fazendo isso. Porque como o objetivo que você falou da Copaíba inicial era a restauração, mas a gente precisa também da conservação. E para conservar, você precisa entender, você precisa se apropriar desse ambiente, né? E é por isso que é tão importante falar cada vez mais sobre isso com crianças e com adultos também, né? Sim. Mas a gente não trabalha só com criança, né? A gente também tem algumas visitas que a gente recebe com adultos, né? Como é que é esse processo com gente grande? Sim, a gente recebe muitos colaboradores das empresas que nos apoiam e também durante a visita de férias, que acontece agora em julho e em janeiro, a gente recebe famílias e a gente basicamente apresenta todas as atividades que a gente faz aqui. Da mesma forma que a gente apresenta para as crianças, a gente apresenta para os adultos também. Legal. E ao longo de 26 anos de história da Copaíba, a gente já teve mais de 40 pessoas que viveram essas experiências, né, dentro da Copaíba. Como que é para você, que já tem essa história com a Copaíba lá de trás, hoje fazer parte dessa história e fazer ela acontecer? Como é que é para você, como é que você se sente com relação a essas realizações, né, e a esse impacto que você tem na vida dessas crianças? Como que é para você isso? É muito gratificante, porque fazer o que a gente acredita e compartilhar isso, né, com adultos e com crianças, principalmente com as crianças, né, buscar despertar elas, inspirá-las para esse olhar mais sensível com relação à natureza é muito gratificante. E como que é a expectativa para daqui para frente, né? A gente falou de mais de 40 mil pessoas impactadas já e que viveram essa experiência aqui na Copaíba e de como isso é gratificante, né? Como é que a gente olha daqui para frente, né? Quais são as expectativas, o que a Copaíba e você, como a pessoa que toca, né, essa parte de educação ambiental, quais as expectativas daqui para frente? A gente quer receber cada vez mais pessoas aqui na nossa sede para conhecer as nossas atividades, para se inspirar, para se tornarem disseminadores, né, do que a gente faz aqui e também incentivar que cada pessoa na sua cidade, nas suas áreas, né, de atuação, que também se tornem, né, agentes de transformação ambiental. Legal. E a gente está já encerrando esse primeiro episódio. Eu queria só que você passasse, para quem não conhece, né, para quem está vendo a gente pela primeira vez, o que a pessoa
experiencia, quando ela vem fazer uma visita para Copaíba, quais são os pontos que a gente passa? Porque a gente está aqui hoje, nesse espaço, no meio da RPPN, da Copaíba, que é um dos pontos que vocês passeiam com essas crianças e com esses adultos. Então, conta pra gente só, para que a pessoa fique com vontade de vir, assim, qual que é o passo a passo dessa visita? A gente tem vários espaços educadores aqui, Rafa. Um deles é esse, né? A RPPN, que RPPN é a sigla para Reserva Particular do Patrimônio Natural. Aqui é uma unidade de conservação, é uma área protegida por lei. Então a gente fez uma trilha para que as pessoas possam conhecer uma área em processo de restauração. Aqui era pasto, então há 15 anos tinha 2 ou 3 árvores só. E aí ao longo de todos esses anos a gente veio e vem restaurando. Então as pessoas conseguem conhecer uma floresta mais antiga, que é essa onde a gente está, que foram os primeiros plantios, e subindo tem os plantios mais recentes, então é possível perceber que as copas das árvores ainda não se encontram tanto quanto elas se encontram aqui. Aqui a gente também já tem bastante regeneração, porque as árvores mais antigas elas vão florescendo, vão frutificando e vão caindo os frutos com as sementes. A gente também tem o viveiro de produção de mudas, então a gente mostra todas as etapas de produção, desde a coleta da semente até as mudinhas ficarem com 30, 40 centímetros de altura e estarem quando elas estão prontas para... resistentes, para irem... para se tornarem novas florestas, né, nas áreas degradadas. Ah, legal. Tem também o meliponário? Meliponário, isso que é a nossa criação de abelhas nativas sem ferrão, que a gente cria para aumentar a polinização, para contribuir com a restauração. E tem uma atividade que é legal, que você falou, né? A gente está aqui agora numa parte de floresta que já é mais densa, que já é mais antiga, que já tem regeneração própria, que é como se fosse, como deveria ser sempre, né? E a gente passa também por fases onde elas estão começando. E aí tem também uma atividade que é com a caixinha da erosão, que vocês conseguem mostrar isso mais na prática, a diferença dessas duas áreas, né? Sim. Como é que é essa caixinha? Na verdade a gente inicia mostrando essas 2 caixinhas. São 2 caixinhas com um pouco de terra. Em uma não tem nada de mata ciliar e na outra a gente simula uma mata ciliar. E aí elas ficam inclinadas e aí a gente sempre chama 2 pessoas para simularem uma chuva, que aí é usando o regador. E aí elas mostram, né, como é que a terra se comporta ali sem a mata, sem a vegetação, né, sem proteção nenhuma, e depois com a proteção. E aí já dá um impacto, né? Sim, porque aí eles conseguem ver a água, né, escorrendo muito rápido e cheia de terra. A gente tem um vidro, né, um pote de vidro para mostrar a cor da água. E aí na outra, onde tem a proteção, onde tem a mata ciliar, a água cai limpinha e cai devagar, e infiltra. E é legal que vê na prática a diferença de uma área com floresta e uma área sem, né? Sim, sim. Muito legal. Vivi, pra gente fechar, qual que é o impacto que você como responsável, né, pela parte da educação ambiental, você, a Nayara, esperam que a educação ambiental tenha na sociedade? Tipo assim, para que você, quando você dorme, deita para dormir, você fala assim, nossa, legal, estamos fazendo o nosso papel. Qual que é esse impacto? O nosso desejo como educadoras, né, é que por meio dessa vivência aqui, passando, né, por todos esses espaços educadores, o nosso desejo é que as pessoas se encantem com a restauração, com a conservação da Mata Atlântica. Mais do que compreender as causas e as consequências, é sentir como é gostoso estar num espaço natural e conservado, e também não só para nós, seres humanos, né, mas para todas as espécies, né? A gente sempre busca perguntar, né? Muitas vezes vem macacos aqui,
né? A gente vê muita borboleta, né? Então a gente sempre conversa, né, sobre como esses seres vivos eles estão mais presentes aqui, né? Porque tem alimento, tem abrigo, tem local seguro para eles poderem se reproduzir e tudo isso encanta a gente, né? Então a gente deseja, né, que esse encantamento, que esse gostar da natureza se faça presente, né, na mente, no coração de todas as pessoas que vêm aqui, que elas queiram defender a Mata Atlântica onde elas vivem. Nossa, muito bom, muito bom. Perfeito, para a gente encerrar. Então, pessoal, é isso. Estamos terminando aqui mais uma edição do Papo Copaíba, mas eu tenho muito mais assunto ainda para falar com você, Vivi, então a gente vai fazer mais um episódio para a gente contar um pouquinho mais sobre os projetos específicos que a Copaíba tem na área da educação ambiental. Muito obrigado pela sua participação, Vivi. Eu que agradeço, Rafa. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Papo Copaíba.